Olá, abelhinha! Como você está? Seja bem-vinda a mais um episódio da Colmeia Linguística, canal criado para divulgar conhecimentos científicos sobre a área da linguagem, de forma acessível e descomplicada. Hoje, quem comanda os microfones são os estudantes do segundo ano do ensino médio do Colégio Estadual Albino Feijó Sanches, em parceria com a aluna Radassa, do primeiro ano de Letras na Universidade Estadual de Londrina. Para começar esse episódio, nós temos algumas perguntas para você que está nos ouvindo. Brasileiros, sabem falar a língua portuguesa corretamente? Aliás, será mesmo que existe um jeito certo ou errado de falar? O que você acha, hein, abelhinha? Bom, é difícil pensar na resposta tão rápido, né? Mas pode ficar tranquilo, é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Alguma vez na vida, você já foi criticado pela sua forma de falar? Ou quem sabe já criticou alguém? Se sim, saiba que isso tem nome, tá? Preconceito linguístico. Simplificadamente, preconceito linguístico é um julgamento negativo que alguém faz pelo modo de outra pessoa falar. Para ficar mais claro, vamos entender a ideia de uma língua homogênea. E o que seria homogêneo? É aquilo que é uniforme, ou seja, é tudo igual. Há uma ideia na cabeça das pessoas que a língua que falamos é totalmente uniforme, sem nenhum tipo de variação. Porém, isso é errado. Nossa língua é repleta de diversidades e variações linguísticas. E são essas variações que refletem a nossa sociedade e todas as suas diferenças sociais. o problema é que quem sabe disso, na maioria das vezes, são especialistas, professores ou pesquisadores da língua portuguesa. Na sociedade em geral, muitas pessoas ainda possuem essa ideia errada e cometem preconceito linguístico, inclusive nas escolas. A pesquisa feita por Joyce Elaine de Almeidas Baronas, Tassiane Marcele Marques e Wellen Aparecida de Freitas Senzuk, da Universidade Estadual de Londrina, mostra um exemplo claro disso. As pesquisadoras investigaram alunos do 8º ano do ensino fundamental de uma escola pública de Cambé, no estado do Paraná, com o objetivo de identificar as crenças que eles tinham em relação à variação linguística. Como elas fizeram isso? Através de um teste de crenças, que seria a mesma coisa que um questionário. Esse teste foi aplicado com os estudantes antes de dar início a uma série de aulas sobre variação linguística e preconceito linguístico. A maioria deles demonstrou pensar coisas como: as pessoas sem instrução falam tudo errado, e o certo é falar igual se escreve, sugerindo a urgente necessidade de trazer para a turma mais discussões sobre essas temáticas. Depois de várias aulas com esse foco, foi aplicado um novo teste com os estudantes. E os resultados comprovaram que, mesmo sabendo o que é preconceito linguístico, eles continuavam avaliando a diversidade da língua de forma negativa. Infelizmente, esses alunos não puderam ouvir o nosso podcast antes de participar da pesquisa. Brincadeiras à parte, o fato é que ainda prevaleceu a concepção de que a língua é igual em todos os momentos e lugares. E o que isso nos mostra? Bom, as próprias pesquisadoras dizem: é indispensável uma mudança didática no tratamento dado à língua portuguesa nas instituições escolares no Brasil, a partir da implantação da pedagogia da variação ou da pedagogia culturalmente sensível. E o nosso intuito aqui hoje é justamente contribuir para essa mudança de tratamento. Já passou da hora de todas as pessoas entenderem que não existe um jeito certo ou errado de falar, e que criticar a forma que o outro fala é um tipo de preconceito que reforça estereótipos e desigualdades. As variações do contexto rural, usadas por pessoas com pouca escolaridade, em que se fala bicicleta, mulher ou ser, não são menos corretas ou têm menos valor do que as variações do contexto urbano, essas que são vistas socialmente como padrão e modelo a ser seguido, ou pelo menos não deveriam ter. E quando isso ocorre, cria-se um estigma linguístico ao redor de uma pessoa, apenas devido à forma como ela fala ou escreve. Para te explicarmos melhor, abelhinha, estigma linguístico é a discriminação de alguém pela forma como essa pessoa fala ou escreve, considerando-a inferior à norma padrão. E a norma padrão nada mais é do que uma regra que diz como as pessoas devem falar ou escrever de um jeito certinho e usando as palavras consideradas bonitas da nossa língua.
Ao que é um estigma, abre-se espaço para o preconceito sobre a inteligência ou a posição social do indivíduo. Desse ponto de vista, uma pessoa não escolarizada ou sem instrução fala de forma errada apenas porque não segue à risca de todas as regras da língua portuguesa. Mas afinal, quem é que fala 100% de acordo com a norma padrão em todos os momentos? Certamente nós não. Nós falamos de formas diferentes, dependendo do contexto em que estamos inseridos. Podemos falar formalmente em uma entrevista de emprego e informalmente numa roda de amigos. E tá tudo bem. Isso não quer dizer que por falarmos formal, falamos mais corretamente, ou por falarmos informal, falamos menos corretamente. Isso apenas nos diz que é de extrema importância reconhecer e respeitar a existência da diversidade, e que nossa língua é viva e essencialmente heterogênea, ou seja, diversa, para assim estarmos conscientes de adequar sempre a linguagem à situação comunicativa. Agora, que tal refletir sobre tudo isso que conversamos? O que mais podemos fazer para mudar essa crença tão presente nas escolas e na sociedade em geral? Você pode pesquisar mais sobre esse assunto e nos contar as suas ideias nos comentários desse episódio. E quase íamos nos esquecendo. Nós vamos deixar o link da pesquisa que citamos para quem tiver mais curiosidade de mergulhar nesse universo linguístico. E aí, abelhinha? Esperamos que tenha gostado do episódio de hoje e que ele tenha provocado reflexões e mudado a sua forma de pensar. Não se esqueça de deixar um like e de seguir o nosso canal para acompanhar os próximos. Um abraço e até mais!